Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho de hoje. Uma luz para o nosso caminhar, não é? Cada vez que estudamos. Alô? Vamos lá. Muito bem. Então, pessoal, hoje o nosso tema é paz e ciência. Separadinhos, tá? Embora dê uma sonoridade aí que a gente vai falar também. É um convite que a gente quer fazer para refletirmos sobre o conhecimento adquirido, colocado em prática na conquista da paz. O uso do conhecimento para conquistar a paz. É uma proposta baseada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Ok? Muito bem. Sabemos que todas as escolhas, são sempre embasadas conscientemente nos nossos conhecimentos, naquilo que a gente sabe até o momento, e no nosso conhecimento da justiça divina. Essas escolhas que vocês têm feito, têm agradado? Vamos pensar um pouquinho. Tem trazido paz interior para vocês? Para mim, Vale para todos pensar um pouco. Então, enquanto a gente começa a pensar nesse tema, nessas perguntinhas que a gente sempre deixa no início, vamos fazer a nossa abertura. Vamos nos preparando então para o nosso Evangelho de hoje, pedindo a todos que se acomodem de forma confortável e vamos manifestando internamente o nosso verdadeiro propósito de estarmos integralmente aqui e agora, para que nos conectemos com o nosso Mestre Jesus, para que possamos formar uma corrente de luz com os nossos mentores, amigos, individuais, aqui da Fraternidade do Amor. Vocês que estão em casa, também sejam todos muito bem-vindos pelas mídias sociais e vamos juntos fazendo essa corrente. Vamos nos desligando dos nossos afazeres, dos nossos compromissos do dia a dia, relaxando um pouco e respirando profundamente, fazendo um convite a todos. Vamos fazer alguns ciclos de respiração profundo e lenta, profunda e lentamente. E à medida que o ar vai entrando em nossos pulmões, vamos mentalizar uma cor. Vamos mentalizar um ar azul claro entrando em nossos pulmões, em todo o nosso corpo, nos acalmando, nos tranquilizando. E agora um ar verde. Vamos nos sentindo completamente preenchidos deste verde que entra pelas nossas narinas e nos preenche. Vamos agora buscando um ar rosa, um rosa suave, tranquilo, preenchendo a todos nós. Vamos agora preenchendo, respirando profundamente, acalmando e nos preenchendo com um ar lilás. Um lilás clarinho, bonito, contendo uma energia renovadora, vai nos preenchendo. Vamos buscando um ar amarelo, o amarelo da sabedoria, do conhecimento, que vai nos preenchendo, respirando lenta e profundamente. E por fim, um ar branco que tudo envolve, que todas as cores contém, da paz, preenchendo nosso interior, extrapolando pelos nossos polos, expandindo para o universo, essa paz que desejamos sinceramente. E assim nos sentindo mais leves,
nos fez sentindo mais energizados e conectados com os nossos mentores amigos, vamos mentalizando uma corrente de fluidos positivos adentrando em nossas casas, e vocês que estão remotamente também, envolvendo a todos. Vamos pedindo a presença dos nossos queridos pretos velhos, amigos, com tanta simplicidade e enorme sabedoria, que possam estar presentes conosco aqui e agora. Vamos ainda pedindo a presença das fraternidades de proteção e limpeza. Vamos também nos unindo em prece, pedindo a presença de Razim com a Fraternidade do Trevo, responsável pela implantação do Evangelho de Jesus. E por fim, vamos pedindo a presença das fraternidades médicas com o Dr. Bezerra de Menezes, que possam assistir a cada um de nós em nossas necessidades durante o Evangelho. E assim, nos sentindo unidos à espiritualidade maior, nos sentindo mais tranquilos, nós vamos pedindo permissão a todos para dar por aberto o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem? Todo mundo aí? Nesses exercícios, às vezes tem umas pessoas que dão uma fugida, né? Se alguém fugiu, o do lado puxa de volta para a cadeira. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre esse tema de hoje, a paz e ciência. A paz e o conhecimento, né? Vamos abrir o nosso Evangelho com algumas perguntas para tentar respondê-las ao longo do nosso bate-papo aqui. Então, o que a gente está procurando entender hoje, né? Primeira pergunta: o conhecimento interfere em nossas escolhas? Vamos guardando as respostas lá para o final. Uma segunda pergunta que a gente gosta de deixar: o conhecimento das leis divinas, da lei do amor, dos ensinamentos de Jesus, facilita ou dificulta a nossa conduta de vida? Essa não é fácil. O conhecimento das leis divinas facilita ou dificulta a condução da vida? O que é preciso fazer, ou o que é preciso para fazermos as nossas escolhas de todas as horas com maior assertividade? É a terceira pergunta. O que é preciso fazer para que a gente faça as nossas escolhas com maior assertividade? Lembrando que a assertividade é a característica, né, que a gente tem, a habilidade que a gente tem de expressar as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas opiniões de uma forma honesta, sem ofender, sem agredir, sem violar os direitos do próximo. Ok? De uma forma assim bastante sucinta do significado de assertividade. Muito bem. Então, com essas perguntas já caladas dentro de cada um de nós, vamos procurar desenvolver um pouquinho esse tema. Paz e ciência também nos remete à palavra paciência. Essa é a primeira coisa que a gente pensa, né, quando ouve essa expressão paz e ciência. É um tema já bastante abordado por aqui, paciência, ao longo dos nossos evangelhos, em semanas anteriores. Mas hoje a gente gostaria de abordar esse tema paciência de início com um viés um pouquinho diferente do tradicional, né? A gente gostaria de propor a seguinte reflexão. Todos sabemos que paciência é uma virtude a ser conquistada. Trabalhamos continuamente na busca dessa conquista. Seria essa virtude, a paciência, uma postura estática ou dinâmica diante da vida?
Hoje eu estou para fazer perguntas, vocês já perceberam? Não sei se vou responder, mas pergunta tem um monte aqui, tá certo? Seria então a paciência que a gente quer falar hoje, uma paciência, uma postura estática ou dinâmica? Será que exercer essa paciência, praticar essa paciência, seria a gente assumir a posição de simples observador e passivo diante das coisas que acontecem? Não, eu estou em paz, estou com a minha paciência em ordem, o mundo está acabando ali do lado, mas eu estou tranquilo. Será que isso é exercer a paciência? Ou estar em paz? Podemos usar qualquer uma das duas. Aquela famosa frase, né? Foi Deus que quis assim. Será que essa é uma postura? Quem tem paciência interna? Muito bem. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Então, ter uma aceitação estática, né? Ter essa aceitação passiva, estática, e pensar que as coisas são assim mesmo, não é essa paciência que nós estamos buscando entender, né? Mesmo porque, com uma postura dessa, o que a gente estaria contribuindo individual? Para a nossa educação, para o nosso progresso, né? As situações que estaríamos vivendo não estariam sendo aproveitadas por nós em nada, no sentido de crescimento intelectual e moral. Se a gente se retira do cenário, se a gente se retira do contexto quando uma coisa está acontecendo, tem das oportunidades. Alô? Alô? Esse eu tenho que cochichar porque está alto. Vamos lá. Ou eu cochicho ou o pessoal do centro cirúrgico vem brigar comigo. Jefinho, por favor, um pouquinho de paciência aí, gente. Fazia parte do teste da paciência, tudo estava ensaiado aqui com o Jefinho, né, Jefferson? Teste, som, ficou baixo, Jefinho. Vamos lá. Tudo bem. O pessoal de casa pode pegar um copo d'água enquanto isso. Voltamos. Tá bom, Jefferson, obrigado. Então a gente estava falando uma postura estática que não vai nos acrescentar nada em aprendizado, tá certo? Poderíamos até pensar que seria uma atitude egoística de nossa parte, nos retirarmos de cada uma dessas situações, falando, eu estou em paz comigo mesmo, deixa o mundo acabar na esquina, né? Deixa as coisas acontecerem aí, eu estou na minha paz aqui, tranquilo, né? Então poderíamos entender desse jeito, diante de uma crise, a gente ser egoísta, estar sendo egoísta, né? Lembrando que a palavra crise a gente pode definir como toda vez que alguma coisa acontece fora do contexto habitual, normal, é a definição de crise. Então, toda vez que alguma coisa diferente está acontecendo, a gente pode chamar de crise. Então, se a gente sabe que as dificuldades, que as dores que atravessamos têm a finalidade de nos desenvolver, de nos tornar mais fortes, então não nos parece ser uma boa escolha essa postura. Eu vou tomar a liberdade de chamar de paciência ausente, entre aspas, né? De paciência observadora, entre aspas de novo. Então, diante de uma situação de crise, de dor, de dificuldade, que se apresenta na minha vida, na nossa jornada, eu preciso agir. Eu devo fazer alguma coisa para mudar, eu devo participar da solução. Se está se apresentando, é uma oportunidade de eu participar de alguma forma. Mas eu posso? Será que eu quero? Eu falei que tinha muitas perguntas. Temos a liberdade, o livre-arbítrio para escolher, certo? Antes da gente responder se posso, quero, devo,
Vamos dar uma espiadinha na filosofia. Nem tanto filosofia pura, mas um pouquinho de filosofia misturada com espiritualidade. E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Existe um texto chamado Dilema da Liberdade. E eu vou pedir licença para ler esse texto, é curtinho. Temos a possibilidade de opção de escolha que deve ser feita com responsabilidade para não desperdiçarmos as oportunidades e, ao final da jornada, ouvirmos que valeu, um grande valeu da fonte da vida. Não devemos desperdiçar essas oportunidades. Isso é um texto filosófico. A gente já vai dar a autoria dele para vocês. A escolha é complexa e envolve muitos dilemas, por conta da tal liberdade que temos de escolha, o tal do livre-arbítrio. As 3 grandes questões da vida humana, dado que nós somos livres, são: encontraremos a paz interior quando? Quando aquilo que eu quero é o que eu posso e o que eu devo. Quando eu equilibrar essas 3 coisas, eu vou encontrar a paz interior. De quem é esse texto? Mário Sérgio Cortella, filósofo, junto com a monja Cohen, no livro Nem Anjos nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios, é o nome do livro. Então é um livro escrito por um filósofo e uma espiritualista, a monja Cohen, trazendo para a gente esse dilema. E quando a gente olha para essa parte final do texto, em que eles dizem: quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve, você encontra o equilíbrio para atingimento da paz. Vamos explorar esses 3 pontos um pouquinho. O que eu quero é a manifestação das minhas vontades, certo? São as manifestações das nossas vontades, o que eu quero. O que eu posso são o segmento das leis divinas, o que eu posso fazer, o que estão nas leis divinas, o que está nos ensinamentos do Mestre Jesus também. E o que eu devo? É onde a minha consciência se situa, o que a minha consciência demanda. Então, quando eu conseguir alinhar meu nível de consciência com as minhas vontades dentro das leis divinas, eu vou encontrar a paz e o equilíbrio. Olha que legal! E a gente foi buscar isso lá na filosofia, lá no Cortella com a monja Cohen. Bacana, né? Então, não dá mais para a gente falar que aquilo que eu quero eu não posso, que eu posso eu não quero, que eu não tenho eu tenho. A gente tem que pensar em alinhar as 3 coisas. Muito bom. Voltando ao nosso tema, saindo da filosofia e voltando para cá. Mas quando numa situação de crise que a gente estava falando, né? Como fazer as escolhas sem se desequilibrar? Mantendo esse equilíbrio que a gente está alinhando a nossa consciência com a nossa vontade, com as leis divinas. Como que eu faço as minhas escolhas numa situação de crise, numa situação de dificuldade, numa dor? Porque quando está tudo tranquilo é fácil, né? Escolher. Mas normalmente o aprendizado está quando as coisas estão difíceis. E principalmente quando as coisas estão em crise ou difíceis, ou no meio de uma dor, de um sofrimento, a gente tem uma forte tendência de mergulhar nessa dor. E a hora que a gente mergulha na dor, nesse sofrimento, a gente não enxerga a saída, porque está no meio do furacão. E aí fica mais difícil ainda de encontrar. Aí entra a ciência, o conhecimento, né? O significado do conhecimento, né? Dos ensinamentos trazidos por Jesus, pelo nosso Mestre, a fim de nos indicar
como atingir a paz na conduta de vida. E quais são esses conhecimentos trazidos por Jesus? Claro que precisaríamos ficar aqui fazendo o evangelho de horas para falar todos, mencionar todos. Mas, resumidamente, a gente poderia citar as bem-aventuranças, que é parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que Jesus fez aos discípulos e a todos que o seguiam, como sendo uma essência de todos os ensinamentos. Uma lei clássica e básica para tudo o que nos acontece, tá desde a criação. Nada acontece sem uma causa. Então, a lei de causa e efeito é uma coisa que a gente precisa estar sempre com ela viva dentro da gente, sabendo que existe, né? Porque a gente vai colher sempre o que planta. Então, a gente escolhe a semeadura que quer fazer a cada momento. Então, nas nossas escolhas, a gente está pondo a mão no bolso e escolhendo que semente que eu vou jogar. Porque a árvore vai nascer depois. Se é uma semente de paz, se é uma semente de luz, se é uma semente de amor, se é uma semente de caridade, de bondade, de ternura, a gente vai colher tudo isso de volta. De acordo? E por último, por penúltimo ainda nessa citação de alguns ensinamentos, vale falar da lei de sintonia. É muito importante essa lei de sintonia. Por quê? A essência dos nossos pensamentos e sentimentos é que gerará as condições de nos conectarmos com os semelhantes. É uma lei onde os semelhantes se atraem. Então, o tipo de pensamento e sentimento que eu tenho é o tipo de atração que eu vou exercer, que vou me conectar. Daí, a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar no sentido de prestar atenção, né? E também dos nossos sentimentos e vontades que acabam gerando os pensamentos. Então, quando manifestamos a nossa fé através da prece, que é uma das formas de manifestação da fé, o que a gente está fazendo senão sintonizando com Deus através do pensamento? O que a gente não está fazendo senão sintonizando com o nosso Mestre Jesus, ou com as fraternidades de luz, com os amigos espirituais superiores, mensageiros do Mestre, trabalhadores da luz, que vêm nos ajudar? Porque a prece é uma transmissão de pensamento. Quando a gente senta ou senta, não senta, cada um faz do jeito que quiser, mas quando a gente para fazer uma prece, e nem sempre é preciso parar, né? Mas às vezes a gente para fazer uma prece, ela é espontânea, é uma manifestação da nossa vontade. Às vezes tem alguma coisa cutucando, tem um medo, tem um desespero, alguma coisa assim que a gente reage fazendo prece. Mas de qualquer maneira, a gente podia reagir se rebelando. Mas quando a gente se reage, ou quando a gente se para fazer uma prece, é manifestação da nossa vontade. Tá certo? Então a gente está elevando os nossos pensamentos, gerando através da vontade um pensamento e conectando com o mundo superior, conectando com quem a gente deseja atingir através daquela prece. Lembrando que prece pode ser para a gente agradecer também, não só para pedir. E também pode ser para a gente glorificar a Deus, para a gente dar glória ao Criador. Né? E para outros motivos também, mas esses três principais. Agir com sinceridade de propósito, isto é, com vontade sincera de mudar o mundo para melhor, é um dos conhecimentos que a gente tem enraizado dentro da gente. Porque a gente tem a semente de Deus aqui, a gente tem o DNA de Deus aqui. Porque somos filho dele. Então, no nosso DNA tem o DNA de Deus. Então, a gente quer que o mundo fique melhor. A gente trabalha para isso. Mas se é difícil mudar o mundo como um todo,
Que tal se a gente começar mudando o nosso mundo interior? Através das nossas escolhas e atitudes mentais. E aí a gente vai estar mudando o mundo exterior porque o nosso interior está mudando. Então aí vai esse convite também. Um convite, né? Para vigiarmos e controlarmos as nossas vontades, os nossos sentimentos e nossos pensamentos, corrigindo-os cada vez que se desviarem daquele alvo que a gente traçou, cada vez que se distanciarem da lei do amor. Mas aí, como a gente não fez nenhuma pergunta hoje, eu vou fazer a primeira. Como a gente pode saber que a gente está se desviando do alvo? Como a gente pode saber que a gente está se desviando do atingimento da nossa melhoria interior, do nosso mundo interior? Não é muito fácil de responder essa pergunta, porque a gente não vive muito concentrado nas coisas que a gente está fazendo. A gente vive muito no automatismo e vai levando a vida e todo dia. E aí a gente vai tocando a vida no automático. Mas Jesus também deixou para a gente um gabarito, para a gente calibrar se a gente está se desviando ou não do atingimento dessa melhora interior. Sabe um gabarito que a gente olha para ver se está ok ou não está ok, se está dando para fazer ou não? Que gabarito é esse? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a você. Puxa, mas é só isso? É tão simples assim. Não é simples? Não faça ao outro aquilo que você não queira que façam para você. Antes de fazer, pensa, se alguém fizesse comigo isso, eu ia gostar? Não, então para que eu vou fazer para o outro? Esse é um gabarito deixado por Jesus. Simples, simples, simples. Pergunto, é fácil? Simples é, mas é fácil? Bom, fácil ou difícil vai depender de uma coisa, ou de algumas coisas. Vai depender de como nós estamos na nossa escala de reforma íntima. Vai depender de como nós estamos naqueles duelos interiores que a gente traça, que a gente debate ou que a gente passa por eles toda hora. Que duelos interiores são esses? São os duelos entre as nossas virtudes e os nossos defeitos morais que ainda existem e que estamos trabalhando para diminuí-los, para extingui-los, para substituí-los por virtudes. Exemplo, humildade versus orgulho. Tem um duelo interno constante dentro da gente. Praticar a humildade e ser orgulhoso, praticar a humildade e ser orgulhoso. Em cada situação diferente, a gente pode ser diferente. A gente não consegue ainda ser 100% humilde o tempo todo. Estamos nessa estrada aprendendo. Mas tem um duelo, porque a consciência já aprendeu isso, sabe da importância disso, e a gente vai tocando a vida se duelando. Perdão versus vingança. Quem está ganhando essa briga interior? Estou mais perdoando ou mais desejando vingança? Respeito, essa aqui é difícil. Eu acho que eu vou pular essa pergunta. Respeito versus maledicência. Falar mal de alguém, falar mal de alguma coisa, né? Parece uma coisa tão simples, maledicência parece uma coisa insignificante, né? Por que é tão penoso? Por que é um vício moral, né? Um defeito moral tão pesado, tão difícil? Vocês sabem que quando a gente pensa, a gente gera uma energia, uma transmissão de energia e vai se conectar naquela frequência da lei de sintonia que a gente falou com os semelhantes.
Mas quando, então, pensar mal de alguém já é um problema. Estou emanando uma energia em direção àquela pessoa não positiva. Não a pessoa, a energia não positiva. Ok. Quando eu falo, eu materializo o pensamento. O som, essa voz, é uma energia materializada. Então eu aumento a energia do pensamento através da fala. Então falar de alguém, a força com que isso chega na pessoa é muito maior. Então prejudica. E lembrando que cada vez que a gente faz uma dessa, é uma sementinha que eu estou jogando para plantar. Uma hora volta. Paciência versus intolerância. Essa eu vou pular, que a gente está falando de paciência desde o começo. Aqui todo mundo já está embanhado na paciência. Brandura versus agressividade. Todo dia eu levanto e falo, hoje eu vou ser brando, vou ser calmo o dia inteiro. Até o primeiro farol amarelo que o cara da frente parou e não passou. Por que não passou? Estava amarelo. Pronto, já deixou minha brandura lá em casa. Ela correu, saiu, voltou para casa. Eu que sigo o dia sem ela. Tá certo? E olha que antes de sair de casa eu falei, hoje eu vou ser calmo. Hoje eu vou ser brando, tranquilo. Não resistiu no primeiro farol amarelo. Essa luta interna da gente o tempo inteiro. Olha quantos duelos a gente briga, a gente participa todo santo dia. E aqui só tem alguns exemplos. A gente pegar todas as nossas virtudes que temos e todos os nossos defeitos morais que também temos, é a lutinha todo dia, todo dia, todo dia. E para terminar esses exemplos, só para falar do amor e ódio, para não deixar de falar. Né? A briga do amor e do ódio. Duelo, eu não gosto de briga, a palavra duelo é melhor. Então, é simples não fazer ao outro aquilo que a gente não queiram que nos façam. Mas é difícil quando esses duelos estão sendo vencidos pelo lado dos nossos defeitos. Se os lados das nossas virtudes estiver ganhando esses duelos, fica mais fácil. Faz sentido? E para irmos acompanhando e melhorando esses placares, né, o placar de cada duelo, nós precisamos de duas coisas para ir nos conhecendo, o autoconhecimento e o conhecimento das leis. Desenvolver o autoconhecimento e praticar a autoavaliação, né, ir nos observando e nos avaliando de forma sincera, equilibrada, e pensando e agindo na vida. Essa autoavaliação, o autoconhecimento e a prática da autoavaliação é uma avaliação individual e é de mim para com Deus. É de mim para com o meu Criador, para com o meu Mestre Jesus. Em silêncio, em secreto, na hora da prece. Mandei bem hoje, mandei mal hoje, errei aqui, vou melhorar ali. Por exemplo, num dia em que tenho alguma atitude que não mandei muito bem. E que não mandei muito bem, dentro dos meus objetivos, né? Por exemplo, um dia que eu fui maledicente, um dia que eu tive inveja, pratiquei a gula, qualquer uma desses vícios que a gente às vezes escorrega, eu posso pensar assim, ok, entendo que tive uma oportunidade e não me saí bem, escorreguei. Mas eu quero manifestar minha gratidão a Deus, porque eu percebi que errei. Então, a percepção de que eu escorreguei, eu já dei o primeiro passo para mudar. Porque quantos
e quantas vezes a gente não percebe que escorregou. Então, o fato de num dia, numa situação qualquer, eu ter deixado o lado do duelo do meu vício ganhar uma briguinha interna, e eu ter percebido isso no final do dia, ou logo em seguida, já é um golzinho, já é um pontinho favorável. E como que eu manifesto isso? Através da gratidão. Agora, se foi um daquele dia que eu cheguei de tarde e mandei bem o dia inteiro, o lado do duelo das minhas virtudes foi assim de goleada, um dia que eu passei tranquilo, um dia que eu só pensei coisas boas, um dia que tudo foi em paz. E eu consegui ter a paciência ativa, né? Não é aquela paciência que se isola. Eu consegui ser humilde, ter o que a gente chama de humildade posicionada. O que é humildade posicionada? Não é aquela humildade submissa. Às vezes a gente pode confundir humildade com submissão. Sabe aquela pessoa humilde, quietinha, que se você fala assim, ele é tão humilde, mas é uma pessoa submissa. Não. Ser humilde não é ser submisso. Ser humilde é posicionar-se diante das situações, diante dos desafios, diante das disputas, visando o bem coletivo, não o bem individual. A diferença do orgulho é que a pessoa só pensa em si. Tudo que faz pensando em seu benefício. O oposto disso é pensar no benefício, é pensar no bem de todos. Então essa é a diferença do orgulho e do humilde. A oposição está aí. Então ser humilde não é ser submisso, ser quietinho, ficar, sou humilde, não faço nada. Não, é posicionar-se numa situação que você acha que você tem como contribuir. Mas sempre prevendo ou procurando o bem coletivo. Essa é a diferença. Então, a gente chama de humildade posicionada. A pessoa tem que se posicionar. Então, voltando, naquele dia que você mandou bem, que você foi humilde, se posicionando, que você teve paciência ativa, só conseguiu mandar bem em tudo, vamos celebrar então. Como é que a gente celebra? Quando a gente manda tudo bem? Através da gratidão. Então, a gente é grato para celebrar as nossas conquistas. Bom, então se eu mandei mal, mas percebi meu erro, eu agradeço. Se eu fui bem para celebrar, eu agradeço, coloco o agradecimento em evidência. Quem lembra da matemática, bota para fora dos parênteses. As meninas ali que estão falando da escola. Perceberam que a gratidão reconhecedora é uma mola para nos manter impulsionados para o progresso. Então a gratidão é um impulso, é uma mola, é uma energia impulsionadora que nos mantém indo para frente. Quando erra e quando acerta. O gratidão soltam as nossas não, soltam as amarras que nos prendem. Não falo nossa porque a pessoa que amarra é minha, não quero amar. Então, vamos falar de neurolinguística aqui um pouquinho. Mas a gratidão soltam as amarras que nos prendem. Faz sentido? Bem, e também os conhecimentos, que a gente já falou, para poder fazer essas mudanças. E é justamente esse o nosso propósito aqui, cada semana nos nossos evangelhos. E aí, oferecendo a vocês a oportunidade, a todos nós, cada vez que a gente para pensar, para estudar, para refletir, a gente está divulgando os ensinamentos trazidos pelo Mestre, explicados pelo Espiritismo e exemplificados e ampliados por tantos mensageiros divinos, Então,
Essa paciência que estamos falando hoje é a paz interior conquistada com base no conhecimento e na fé na justiça divina e agindo sobre o que acontece. Ok? É a paz interior para agir em prol do amor ao próximo. A paz de ciência é a paz interior fundamentada na celebração e na gratidão pelo dia de hoje, enquanto oportunidade para viver melhor hoje, com qualidade de vida melhor hoje do que ontem. Acertando ou errando? Acertando ou errando, mas agradecendo e caminhando. É a paz para atuar como um seguidor do nosso Mestre Jesus em qualquer terreno que estejamos caminhando. E sempre nos posicionando, com aquela humildade sincera, nos posicionando, pensando no bem coletivo. Antes da gente ir para a conclusão, a gente tem um tempinho. Eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, que eu vou pedir licença para ler. Depois a gente volta para o nosso tema e para as conclusões. É sobre paciência. E Emmanuel nos esclarece assim, aspas, afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem dar aparência de honesta às atividades indignas sobre a face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre, a pretexto de revelar essa virtude, seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação desses mesmos impulsos. Seria então persistir no caminho da correção segundo os ensinamentos de Jesus. Mas que paciência é essa, né? Eu pergunto. E Emmanuel continua exemplificando com a paciência de Jesus. Ele diz, Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu a toda inferioridade, amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, aí para fechar com chave de ouro, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, por isso que a paciência tem que ser ação, tem que transformar, conseguireis possuir vossas almas. Vou repetir porque eu parei no meio e falei, né? Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Então, a transformação se dá pela ação, que é o que a gente baseou a paz e ciência, a paz e o conhecimento. A construção da paz a partir do conhecimento das coisas que se passam, se certas ou se erradas, mas o conhecimento das leis, o conhecimento da gente mesmo, o autoconhecimento. Vocês viram de quantos conhecimentos nós falamos ao longo do nosso Evangelho?
todos eles construtores dessa paz interior que a gente está buscando. Indo para a conclusão, então, do nosso evangelho de hoje, e depois faremos as vibrações, nós deixamos lá um monte de pergunta no começo, 3, né? Vamos ver se a gente traz na conclusão uma proposta de resposta a essas perguntas. O conhecimento interfere nas nossas escolhas? Foi a primeira. Sim. É base comparativa que nos ajuda a definir se estamos felizes ou não com nossas escolhas. Então, como é que a gente define se nós estamos felizes ou não, se nós estamos escolhendo certo ou não? Aquisição dos conhecimentos. Certo? Porque se eu não sei se uma coisa é certa ou errada, a minha escolha indifere. Agora, se eu sei das leis divinas, por exemplo, dos conhecimentos de modo geral, e essa pergunta vale para qualquer tipo de conhecimento, né? Intelectual também, não só os morais. Aí eu tomo a decisão, e eu escolho, e aí eu vou saber se eu acertei ou não, em função da minha referência, que é o conhecimento. A segunda pergunta, essa é polêmica. O conhecimento das leis divinas, da lei do amor, trazida por Jesus, facilita ou dificulta a condução da vida? Aparentemente dificulta. Porque nos impulsionam a sair da zona de conforto dos hábitos antigos enraizados. E toda vez que a gente tem que mudar hábitos, é uma dificuldade. Então, dificulta a nossa vida, porque estamos nos propondo a mudar hábitos. Mas, então aparentemente dificulta, mas sustenta a nossa caminhada com a fé no dia de amanhã, ou melhor do que o dia de hoje. Então é uma dificuldade mudar. Mas a base dessa mudança é a nossa fé, e estamos melhorando. Então, e a terceira pergunta, o que é preciso para fazermos as nossas escolhas de todas as horas com a maior assertividade? Nos conhecer melhor, nos conhecermos melhor. Então, nos avaliarmos com brandura e harmonia e manifestar a gratidão pelas oportunidades diárias de irmos escolhendo pelo caminho. Faz sentido para vocês as respostas dessas 3 perguntas? Muito bem, era isso que tínhamos para hoje. Luz e paz a todos. Vamos às nossas vibrações. Vamos nos preparando, apoiados em sinceras boas intenções para conosco e com o próximo. Em gratidão por esta oportunidade, vamos transformando nossos pensamentos e sentimentos em vibrações. Vibremos por todas as nações e seus dirigentes, em especial pelo Brasil. Pelos lares desajustados ou em desarmonia. Por todos os enfermos do corpo e da alma, que onde houver um leito de dor, haja um ponto de luz. Vibremos pelo Evangelho como regra de conduta de todos na Terra. Vibremos ainda por todos os locais e pessoas que espraiam os ensinamentos de Jesus. Pela fraternidade do amor, seus assistidos, trabalhadores e dirigentes. Viveremos pela caixinha de vibração e todas as solicitações lá colocadas. Vibremos também pelas solicitações colocadas aqui no chat durante a transmissão desse Evangelho. Vamos vibrar
pela fluidificação das águas intencionalmente colocadas para esse fim. Vamos vibrar por nós mesmos, que se cumpra em nós a vontade do Pai. E vamos deixando uma vibração aos pés de Jesus, para que seja encaminhado onde mais houver necessidade. E assim seja. Para encerrar, eu vou pedir permissão a vocês para fazer a prece das fraternidades. Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, manifestando uma enorme alegria em nossos corações por estarmos aqui juntos, reunidos em nome do Mestre Jesus, agradecemos a presença de todos do mundo espiritual e todos os presentes a nosso Evangelho de hoje e pedimos permissão para dar por encerrado o nosso Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.